Olá, meu nome é Márcio. Hoje vamos falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos direto ao assunto. A Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida como LGPD, foi assinada recentemente, em agosto de 2020. Essa lei chegou com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dos titulares de dados pessoais. A LGPD, além de estabelecer regras sobre a coleta, armazenamento, compartilhamento e todo o tratamento dos dados pessoais, ela exige também que as organizações eliminem todos os riscos de segurança envolvidos em cada processo da operação, seja ele digital ou físico, trazendo assim mais segurança aos titulares. É importante destacar que, para assegurar que esses processos estejam em compliance com a lei, dentro de outras responsabilidades, a LGPD exige que tenha uma figura em todas as empresas do território nacional, denominado DPO, é o DPO da empresa. Bem, logo, então por que devo adequar minha empresa à LGPD? São muitos os motivos. Vamos a eles. Primeiro de tudo, porque é lei, a adequação é necessária. Em seguida, por respeito a todos os clientes, colaboradores e parceiros. As empresas devem utilizar sempre de forma correta o uso dos dados, a finalidade, o não compartilhamento, o descarte, garantindo ainda sempre que todos os processos envolvidos tenham o máximo de segurança em todo o ciclo que a informação estiver dentro da organização. Outro motivo que faz necessário se adequar à lei é para manter-se no mercado, pois cada vez mais as empresas adequadas estão exigindo o mesmo dos seus respectivos parceiros. Porque não adianta eles fazerem os investimentos necessários e ter parceiros não adequados. Isso as deixaria em quê? Em não compliance. A lei ela é muito clara quanto a isso. Os parceiros são responsáveis pela segurança e pela privacidade, tanto quanto a empresa que os contratam. E fora todos esses motivos, temos também o quê? As consequências, as sanções, que poderão ocorrer em forma de multa, sanções administrativas ou operacionais. Aqui, convido a todos a acessar esses dois importantes sites, onde temos: no primeiro, é possível consultar casos verídicos de multas, que já estão sendo aplicadas considerando a LGPD, pois mesmo que as sanções serão aplicadas somente após agosto de 2021, conforme prevê a lei, acabam sendo consideradas as infrações cobertas por outras leis, como, por exemplo, Código do Consumidor, Marco Civil da Internet, leis estaduais ou ainda da própria Constituição Federal. No segundo link, temos outra importante informação. No papel de consumidor, aqui temos o local para fazer as denúncias relativas à proteção e privacidade de dados. Dada a importância da lei, vamos conhecer um pouco sobre as palavras-chave que estão inseridas nesse contexto. Vamos a algumas denominações. Começando pelos agentes de tratamento, quem são? O controlador e o operador. O que isso quer dizer? Controlador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a que se competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O operador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então aqui nós estamos falando de quem? Da empresa e do seu parceiro, do seu fornecedor. Junto a isso, nós temos quem? Um dos papéis mais importantes, que é quem? O titular. É dele que estamos falando. É a pessoa natural a quem se referem aos dados pessoais que são objeto de tratamento. Paralelo a tudo isso, nós temos quem? O encarregado ou DPO, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, quem é a autoridade nacional? A ANPD. É o órgão de administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei em todo o território nacional. Continuando, vamos conversar sobre o consentimento, manifestação livre, informada, inequívoca, pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Eliminação, exclusão de dado ou de um conjunto de dados armazenados em banco de dados independente do procedimento empregado. Transferência internacional, transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Aqui, qualquer transferência de dados envolvendo dados pessoais, estamos falando de transferência internacional. Pode ser a hospedagem de um e-mail,
pode ser uma VPN, pode ser um acesso a um sistema, LinkedIn, Facebook, tudo isso acaba transcorrendo numa transferência internacional. Fluxo de dados. Importante para entender o ciclo de vida dos dados dentro de uma organização, onde eles nascem, como e onde são tratados e quando eles são eliminados. Mapeamento de dados. É o processo de identificar elementos de dados entre dois modelos de dados distintos, ou mediação de dados entre uma fonte de dados e um destino. O que é o tratamento de dados? Tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação de controle de informações, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Tudo isso são exemplos de tratamentos de dados. Ok, pessoal, agora que conhecemos a essência da lei e suas principais nomenclaturas, vamos encerrando esse primeiro vídeo por aqui. No próximo vídeo, vamos falar do principal elemento para ficar adequado ao LGPD. Não percam!